E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula. Essa é a 10ª aula do nosso curso de Python. E essa aula vai ser bem curta, simples. Nós vamos aprender a manipular arquivos no Python, ou seja, abrir e salvar arquivos. Então vamos lá, deixa eu criar aqui uma aula, um arquivo, né? Aula 10, entrada e saída de arquivos. Então beleza, é muito simples criar arquivos, ok? No Python a gente utiliza um método chamado open, né? Então eu crio esse método e crio aqui, ó, arquivo.txt. Ó, tem que passar isso entre aspas, né? Arquivo.txt. É uma string com o nome do arquivo, né? E o endereço dele, né? No sistema. Se eu passar só arquivo.txt, ele vai ler o arquivo que está na mesma pasta do meu programa Python, né? Mas eu posso passar o coisa completo, né? cd cd barra barra. Lembrando que quando eu for colocar assim cd barra windows barra arquivo, eu tenho que colocar barra barra, porque a barra é um elemento especial, né? Então tem que colocar barra barra para escapar ela, ou seja, para falar, eu quero que você utilize uma barra mesmo, entendeu? Você coloca duas barras para representar só uma, beleza? Porque se você colocar a barra assim, por exemplo, esse barra aqui ele vai considerar como um caractere especial, beleza? Então tem que ser barra barra alguma coisa, né? Aqui eu vou colocar só arquivo. No Linux já não tem tanto problema, porque a barra é assim, né? Então vai ser assim, barra root barra, né? arquivo.txt, né? Aqui se passa beleza, né? Mas você pode passar com duas também, sem problema, né? Já no Windows tem que ser com duas barras assim, ok? Então vamos lá, eu vou colocar aqui arquivo.txt. Se eu rodar esse programa, olha só o que vai acontecer. Rodei, né? Ele falou que, ó, não encontrou o arquivo, né? Por quê? Porque não existe esse arquivo, beleza? Porque quando eu só dou um open assim, né, para abrir o arquivo, né? Lembrando, esse arquivo não existe, beleza? Então, não existiu, deu pau, né? Só que se eu colocar vírgula aqui e um W aqui na frente, olha só o que vai acontecer. Rodou, né? E olha só aqui que na minha estrutura de arquivos, abriu aqui um arquivo, ó, foi criado um arquivo, né? Mas ué, por que aconteceu isso? Só de você pôr o W. Bom, vou explicar. O método open, ele leva dois argumentos, geralmente, né? Se você quiser, ele leva só o nome do arquivo. Mas esses dois argumentos é o seguinte, o primeiro argumento é o nome do arquivo, e o segundo argumento é o modo de abertura do arquivo, né? Quando você não coloca nenhum argumento, ele abre no modo R, ok? Ou, tipo, eu colocar nada ou escrever aqui R é a mesma coisa, beleza? E o que quer dizer o modo R? É o modo read, ou seja, de leitura, né? Então, quando eu dou um open no modo R, é o modo de leitura, ou seja, eu vou ler o arquivo, ok? Só que quando eu dou um open no modo W, é o modo write, ou seja, escrever, né? Então, quando eu abro no modo W, é o modo de escrita, né? Ou seja, read é ler, ou seja, vou abrir o arquivo. O W é write, escrever, ou seja, vou salvar no arquivo, né? E o W, caso o R vai dar pau se o arquivo não existir. O W não, o W se não existir, ele vai lá e cria, beleza? E se já existir, ele vai sobrescrever, beleza? Então posso vir e escrever alguma coisa dentro do arquivo, ó. Vou abrir o arquivo aqui, escrever um monte de coisa, salvei, beleza? Aí eu vou aqui dar o W de novo. Olha só o que aconteceu, apagou o meu arquivo, beleza? Então isso é muito importante. Tem outro método que é o R+, ou seja, esse método aqui é o de leitura, read, e escrita. Então ele tem os dois modos, ok? Ele lê e escreve nesse método aqui R+, ok? Então, por exemplo, se eu escrever aqui, vamos ver o que vai acontecer. Vou abrir, né? E ficou aqui, ó. Por quê? Porque ele é de escrita e leitura, né? Ele não é só de escrita. Então, quando eu fiz isso aqui, ele leu o que tinha aqui dentro, ok? Se não existisse, ele ia criar. Vamos ver? Ou não, né? Vamos ver aqui, vamos verificar. Vou apagar.
rodei e deu pau, não existiu, ok? É porque ele vai tentar ler primeiro, né? Com R+, realmente, ele vai tentar ler primeiro, né? Ele só vai criar o arquivo com W, beleza? E tem um método A, que é o método append. Vamos criar ele aqui sim. Olha lá, ó. O método A ele também cria o arquivo. O método A também é um método de escrita, beleza? Só que é um método de escrita no modo append, ou seja, adicionar, ok? Então, quando eu abro no método A, ele não apaga o arquivo. Tudo que eu for colocando lá dentro, ele vai jogando no final do arquivo, beleza? E todos esses métodos aqui são para abrir texto, beleza? São para abrir arquivos de texto, ok? Se você vai abrir um arquivo de outro tipo, do tipo binário, que são imagens, arquivo exe, etc., você vai abrir com o modo B de bytes, beleza? Então, todo arquivo que não for de texto, você vai abrir com o modo B, beleza? Agora, arquivos de texto você vai abrir com read, write ou append, geralmente, ok? Vai depender do que você vai fazer com esse arquivo, ok? Então vamos lá, bom, tá aqui criado o arquivo.txt, tá vazio. Vamos primeiro salvar nesse arquivo, né? Então vamos abrir aqui com o modo W, né? E quando eu faço esse open aqui, ele retorna um objeto do tipo arquivo, do tipo file, né? Então posso vir aqui jogar dentro de uma variável, arquivo é igual a open, beleza? Ele vai para o open e vai jogar dentro dessa variável do tipo arquivo aqui, quer ver? Então eu vou dar um type aqui, ó, print type, né? Print arquivo. Vamos ver? Olha só que legal. Ele falou aqui, ó, que é um arquivo, né? IO, beleza? O nome do arquivo é arquivo.txt, o modo W, beleza? E até tem um encoding aqui, né? A codificação dos caracteres, ok? Isso aqui é tudo padrão, beleza? Então, meu arquivo está aqui, né? E se eu quiser ler esse arquivo? Eu dou um print, olha só o que acontece se eu der um print arquivo. Vamos só dar uma olhada. Olha só, ele printou o nome do objeto só, beleza? Para eu dar um print nesse arquivo, né? Esse arquivo ele tem um método chamado read, beleza? Que é para ler o que está dentro do arquivo, ok? Então vou dar um print no arquivo read, quer ver? Ó? Ah não, se bem que aqui eu estou escrevendo antes, né? Então beleza, vamos escrever antes. Estou fazendo besteira, né? Como que escreve, né? É que eu abri como write, beleza? Como que escreve? É muito simples escrever. Eu pego o arquivo, ponto, write, ou seja, escrever, vou escrever dentro do arquivo e coloco que eu vou escrever lá dentro. Vou escrever assim, e aí pessoal? Beleza? Né? Eu vou rodar. Vou abrir aqui o arquivo.txt, olha só, escrevi lá dentro. E aí pessoal, beleza? Posso fazer um programinha para escrever, posso fazer assim, ó, um for, né? For i in range, né? Vamos supor que eu quero fazer um arquivo que vai do 00000, né? 60, se bem que... vamos pôr um arquivo que vai do 0 até o 1000, beleza? E aí ele vai fazer o que? Arquivo write, né? Aqui vai dar um pau, quer ver? Nós vamos ver o que vai acontecer aqui. E mandar o write o i aqui, né? Só que eu vou converter esse i aqui para string, né? Tem que passar string para ser escrito. Vamos ver o que vai acontecer. Rodou, fui lá no arquivo, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entendeu? E foi até o 1000, beleza? Só que só numa linha só, entendeu? Se eu quisesse mudar de linha, eu teria que botar aqui um mais, né? E colocar um barra n, beleza? Olha só, 0, 1, 2, 3, foi até o 1000. Escrevi um arquivo, aliás, até o 999, né? Porque o 1000 não está incluso, beleza? Começou no 0 e foi até o 1000. Se eu quisesse colocar do 1 ao 1000, vamos ver, olha lá, começou no 1 e foi até o 1000, beleza? Então, se você quiser que pule de linha, tem que lembrar de colocar o barra n, beleza?
Vamos ver o que mais? Agora vamos ler esse arquivo, né? A gente já escreveu. Aliás, vamos escrever letras lá dentro, né? Vou colocar aqui de i em range 1 até 1000. Vou escrever... E vou escrever alguma letra também aqui. Vou escrever, sei lá, uma string antes aqui. Vou escrever um A antes, beleza? Dá um espaço. Vamos ver como é que vai ficar. Olha lá, ó, A. Tá vendo que ele está sempre sobrescrevendo, né? Se eu abrir no modo A, né? Olha só, vou abrir no modo A e eu rodar de novo, olha o que vai acontecer. Agora eu vou colocar aqui como BBBBB, beleza? Ctrl Shift F10, beleza? Eu rodei. Olha, o AA continua aqui, né? Aí lá embaixo, depois que terminou o AA, começa o BBB, entendeu? Ou seja, eu dei um append no arquivo, né? Só que se eu abrir com o modo W, né? Vou colocar aqui CCC, vamos ver o que vai acontecer. Ele vai substituir todo o arquivo, beleza? Substituiu todo o arquivo, ok? Já no modo read, o que vai acontecer? Nós vamos ler, né? E aí eu vou tentar fazer isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Pau, né? Porque no modo read ele não consegue fazer o write, ok? Ele consegue fazer só o read. Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos dar um print, né? No arquivo agora, ok? Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ó. Beleza? Ele abre o nome do arquivo, o modo write, ok? Só que eu quero ler o conteúdo do arquivo. Então, em vez de eu usar o modo write, que é de escrever, eu vou usar o modo read, que é de ler, né? O método read. Olha só, ele leu todo o arquivo e me printou aqui na tela. Beleza? Bonitinho, ó, CCCCCC. Até o 1000, ok? E se eu quiser, por exemplo, iterar nesse arquivo, ou seja, ler uma linha de cada vez. Olha só como é fácil. Eu posso falar assim, ó, for linha em arquivo. Beleza? Eu não preciso nem botar o ponto .read aqui. For linha em arquivo, né? Print linha, né? Olha só, ele vai printar uma linha de cada vez e vai pular, quer ver? Ó, olha só, que agora ele aumentou o espaço, ó. Porque a linha ela já tem um barra N, cada linha já tem um barra N. Aí o print também já tem um barra N, né? Então aumentou o espaço aqui. Olha lá, ó, tá vendo? Então printei uma linha de cada vez, né? For linha em arquivo, printei a linha, beleza? Então eu estou usando a linha aqui a todo momento, ok? Então consegui iterar, ok? Nesse arquivo tranquilamente passar por todas as linhas dele, ok? Eu posso abrir um arquivo byte também, né? Então posso pegar uma imagem, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Ó, tem um logo do Caveira Tech aqui. Deixa eu abrir lá, beleza? Coloquei aqui o logo aqui dentro, né? Vamos abrir o logo, ó, logo.png, né? E aí vamos dar um print arquivo ponto, dar um print no arquivo ponto .read, beleza? Vamos ver o que vai acontecer. Olha só o que aconteceu. Ele deu erro aqui, ó, de char map, ou seja, ele falou, não, achou o caractere lá dentro que não consegue ler, né? Por quê? Porque esse é um arquivo binário, né? Eu posso abrir ele aqui no modo B, né? Vamos ver o que vai acontecer. Do mesmo jeito, ó. Deu outro erro agora. Por quê? Porque eu abri o arquivo no modo binário, beleza? Só que aí, o que acontece? Ele não deixou abrir só assim. Por quê? Porque é no modo binário, mas eu não estou falando o que é para fazer, né? O que é para fazer? Se é para ler, se é para escrever, se é para dar um append, né? Aqui no caso eu quero ler, então coloco um R, aí fica RB, né? Olha só. Li agora, tá vendo? E olha só, ele me mostrou aqui, ó, o hexadecimal do arquivo, né? Olha que loucura, né? Então, aqui, olha, até aqui no começo ele mostra o cabeçalho do arquivo PNG, né? E esse Bzinho aqui indica, ó, que está em bytes essa sequência aqui, beleza? Olha só que legal, entendeu? Então, eu abri um arquivo binário, ok? Aí, para eu manipular esse arquivo, aí já é outra história, né? No caso de manipulação de imagens e tudo mais, isso é outra história. Tem bibliotecas para manipular imagem, bibliotecas para manipular executáveis, né? Aqui já é outra história, ok? Mas conseguimos ler e escrever nos arquivos, beleza?
Então a aula é essa daí. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima.